Olá pessoal, eu sou o Michael. Hoje nós vamos dar fim à nossa série sobre cuidados pessoais, falando de uma coisa muito importante que é o autocuidado. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, aqueles recadinhos básicos então do canal antes da gente iniciar. Se possível, se inscrever no canal e deixar um like. A gente também agora tem um Instagram chamado MichaelOACS, onde a gente vai seguir fazendo esses acompanhamentos de questão de prevenção e promoção à saúde e trazer outras informações lá. Quem quiser nos seguir, então é só procurar no Instagram, @MichaelOACS, ou no linkzinho aqui da descrição que a gente vai estar deixando no nosso canal ali também. Como a gente falou, esse é o último vídeo da série Cuidados Pessoais, né? Então a gente reservou um dos tópicos mais importantes para esse momento, que é aquela questão do autocuidado. O que então seria essa questão propriamente de autocuidado, Mike? Então é uma questão de que muitas vezes a gente está sempre ali presente para ajudar alguém, aconselhar alguém, orientar uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade, seja naquela questão de vai trocar de emprego, está com dificuldade no relacionamento. E muitas vezes nós mesmos esquecemos que nós também temos que ter esse autocuidado conosco. Um dos fatores que a gente mais destaca quando fala nessa questão de autocuidado, e é o que a questão de neurociência e pesquisas científicas apontam, é que uma das formas de a pessoa ter o maior autocuidado, né, é ela conseguir ter um conhecimento sobre ela mesma. Aí a gente fala autocuidado e autoconhecimento. Né? E o que seria esse autoconhecimento, então? Seria ali a pessoa tirar um tempo do dia a dia dela para fazer uma questão de reflexão sobre ela mesma. Então a gente pararia um tempo ali e pensaria sobre por que a gente age de determinada forma, em determinada circunstância, o quanto a minha personalidade influi na forma que eu converso com as outras pessoas, o quanto que ela molda o meu jeito de ser no trabalho, com a família, né? Por que determinadas questões me despertam determinada reação e em outros momentos despertam outro tipo de reação. Essa questão de entender o seu próprio corpo e como é que ele vai agir. Por exemplo, pessoas que têm ansiedade para falar em público. Fui convocado para dar uma palestra lá na minha empresa para falar sobre as novidades de tal produto que a gente está desenvolvendo. E aquela pessoa, como já sabe que vai ter que falar em público, né, começa a preparar a sua apresentação. Alguns dias antes ela já começa a se sentir um pouco mais ansiosa. Né? Até aquela questão, muitas vezes, de taquicardia, né? O coração dá umas disparadas. Conforme o dia ali vai se aproximando, ela vai ficando cada vez mais nervosa. Né? Começando a ter outros tipos de problemas. Às vezes as pessoas começam a ter aquela questão de maior sudorese, né? Passa a suar mais, começar a ter questões de, muitas vezes, começar a sentir dor de barriga, né? Aquelas dores abdominais, passa a não dormir direito, porque não consegue fazer o cérebro se desligar para conseguir se concentrar e dormir. Então, isso é uma questão. Se a pessoa tem esse tipo de reação ao ter que falar em público, ou a ter que apresentar um produto para algum cliente ou alguma coisa, ela já vai ter que descobrir que isso é uma questão que ela vai ter que começar a lidar ou a tratar, dependendo do caso. O que seria o ideal? Então, ela identificou que essa questão é mais problemática para ela, ela passa a tomar ou ter medidas que vão acabar diminuindo essa questão. Por exemplo, começou a sentir esses problemas, faz aquela questão da respiração que a gente comentou no vídeo anterior. Procura algumas videoaulas, algumas informações sobre respiração, passa a fazer atividades que são mais relaxantes antes dela começar essa atividade que vai ser mais estressora para o corpo dela, provavelmente a personalidade dela, que a gente chama daqueles que são introvertidos, isso acaba acarretando que ela tem essa dificuldade maior de conseguir falar muitas vezes em público, de se expor para mais gente, no ciclo social dela, no ciclo de trabalho, no ciclo familiar, ela é uma pessoa incrível, mas quando chega na hora de falar com mais pessoas, parece que ela tranca, fica presa ali. E aí toda essa questão do autoconhecimento vai ser importante para isso. Então ela vai identificar, fui convidado para falar sobre determinada coisa, já sei que muitas vezes eu posso começar a ficar ansioso, porque eu tenho aquela sensação de querer que chegue logo a hora, ou de ficar com muito medo que chegue aquela hora também. Então ela vai começar a buscar estratégias para controlar essa questão. E isso é extremamente importante. Quando a pessoa se conhece e já sabe como é que ela vai agir, ela consegue, não vou dizer reprogramar, eu vou parecer que eu estou falando que nem aqueles coaches de internet que a gente tem, que diz que é possível reprogramar o cérebro, reprogramar as vidas das pessoas. Mas ela vai ter
E aí ela vai ter um conhecimento sobre ela mesma que vai conseguir buscar alternativas para controlar aquele momento que ela vai ter de mais ansiedade ou outros fatores. E muitas vezes, se a gente não se conhece e a gente segue praticando as atividades ou funções que muitas vezes nos causam essa questão de ansiedade, daqui a pouco a gente está começando a desenvolver outros tipos de transtorno, né? Como a gente falou também no vídeo anterior, a questão da síndrome de burnout ou burnout, como é conhecida no Brasil, a própria questão de depressão, entre outros problemas que a gente pode começar a desenvolver. Então, ter esse momento para se conhecer é extremamente importante por causa disso. E aí, outro momento que a gente tem que ter muito importante é criar momentos de relaxamento e alívio desse estresse que a gente tem com o dia a dia, ou às vezes com a família, às vezes com os amigos, né? Então, a gente tem que fazer assim, pequenas pausas conscientes ao longo do nosso dia, né? Reservar alguns minutos, uma meia hora, uma hora, dependendo de como é que for a rotina de cada um, para ter esses momentos, então, de relaxamento. E aí a gente pode ter o quê? Pode ter aquela questão da pessoa que gosta de fazer uma leitura, tira uns minutos para ler, a pessoa que gosta de assistir um filme ou uma série, tira ali meia hora, 40 minutos, 50 minutos, normalmente é o que dura um episódio de uma série, ou divide o filme em duas partes, né, para ver uma parte e depois ver outra, fazer uma coisa que traga essa sensação de relaxamento para ela. As pessoas só gostam de ficar sentada ou deitada, escutando a música que ela gosta. Às vezes até pega no sono, escutando as músicas que ela gosta. Então tem que ter esses momentos da pessoa incluir atividades relaxantes na vida dela. Essa pessoa, o que mais deixa ela com essa sensação de alívio é conversar com outras pessoas, então que ela passe a conversar. Muitas vezes as pessoas procuram atividades externas, como trabalhos voluntários, para ajudar a desopilar do próprio serviço e ajudar outras pessoas também. Então, a gente tem vários tipos de atividades que podem ser feitas para ajudar nesse controle. Às vezes a própria questão de academia, às vezes as pessoas vão na academia ou fazem artes marciais justamente para descarregar a energia, dão soco, o pessoal que pratica boxe dá soco naqueles sacos de areia, que pratica artes marciais também pratica com outros instrumentos, como saco de areia, propriamente aqueles proteção que as pessoas usam no braço para chutar e tudo. Tudo isso é um momento que ela vai estar descarregando aquela energia negativa que ela acumulou ao longo do dia. Por isso é tão importante esse fator. Outro ponto que a gente sempre ressalta, então, também é uma questão de alimentação. Por muito mais que não pareça, mas a forma que a gente se alimenta e os alimentos que a gente consome, eles vão impactar no nosso ânimo, no nosso dia a dia. Se a gente passar a ter uma alimentação muito regrada a questões mais gordurosas, açúcar e produtos que são inflamatórios, a gente vai nitidamente perceber que o nosso corpo ele vai começar a decair, essa questão energética e disposição dele, porque ele vai estar muito mais focado naquela questão de absorção do alimento que a gente teve, e aquilo vai acabar sobrecarregando o nosso corpo, então a gente vai ter essa queda, e aí muitas vezes quando o pessoal faz uma troca, nem precisa ser assim, drástica, nunca mais vou comer gordura, nunca mais vou ingerir produtos que tenham açúcar, não, inicie com troca simples, por exemplo, a pessoa é muito dependente do refrigerante, uma refrigerante todos os dias, que não seria o ideal, né? Ela passa a ter uma rotina, então ela vai tomar um dia sim, um dia não. Ou se ela é muito dependente do refrigerante, uma refeição sim, uma não, até que ela consiga passar 2 refeições sem. Só essa troca de alimentação que a gente tem, o pessoal que consome muito alimento gorduroso, ou os fast food, né, que a gente tem, passa a ter uma alimentação um pouquinho melhor, né, evita de comer ao longo de alguns dias da semana, ou faz a mesma coisa um dia sim, um dia não, depois aumentando um dia sim, 2 não, passa a inserir outros alimentos, a pessoa vai perceber com o tempo que o corpo dela vai dar uma reagida, vai ter mais disposição, o corpo não vai parecer tão cansado. Então, a gente tem que entender que essas medidas de proteção que a gente vem observando aqui como o autocuidado, né, que é basicamente a tônica do vídeo, envolve, então, o autoconhecimento, um momento específico para a pessoa relaxar, né, seja aí através da prática de exercício físico ou de uma outra atividade que ela gosta. Essa mudança alimentar também vai ser importante, porque a gente vai ter, muitas vezes com essa mudança alimentar, a gente percebe não só nessa questão de ânimo, mas em outras áreas também. Às vezes as pessoas dizem, a minha pele ela é muito
oleosa, ou ela está muito estranha, ela anda muito diferente. Isso muitas vezes pode ser propriamente a questão da alimentação, pessoal. Uma alimentação muito rica em gorduras e açúcar vai acabar bagunçando a nossa questão da pele também. Se a gente passa a ter uma organização alimentar um pouco melhor, a gente pode perceber que muitas vezes vai notar uma diferença na própria questão de oleosidade da pele, de melhora da elasticidade, e querendo ou não, com o tempo o nosso corpo não vai perdendo aquela capacidade de absorver tanto os nutrientes que são mais positivos, né, como são aquela questão de vitaminas, colágeno, entre outros, cálcio, entre outros que a gente pode ter. E se a gente não tem uma alimentação que ajude a suplementar isso, seja através, provavelmente, dos suplementos, ou de verduras, legumes, né, a gente vai acabar o quê? Só ingerindo questão mais gordurosa e de açúcar, isso vai acabar fazendo o quê? Sobrecarregando o nosso corpo, as nossas células, e, consequentemente, afetando a nossa questão estética. E, querendo ou não, é muito mais levada em xeque com o passar dos anos do que a gente já teve há um tempo atrás. Então, pessoal, o vídeo de hoje ele foi esse. Então, ele tentou tratar essa questão de autocuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo e o quanto isso vai ser importante para nosso desenvolvimento como pessoas, como cidadão, né? Que a gente vai estar muito mais inteirado de si, vai conseguir muitas vezes ter a necessidade e a capacidade de entender por que aquela outra pessoa está passando por um determinado problema, por que eu passei por determinado problema, entender como é que o meu organismo, o meu cérebro, eles interagem para muitas vezes eu ficar ansioso ou eu ter algum sentimento mais negativo, saber por que isso acontece. A gente descobriu então que precisa ter determinados momentos de relaxamento para que o organismo consiga se recuperar e que a gente não passe a ter tantos problemas futuros em relação à nossa questão de saúde mental e saúde de um modo geral. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.